Quero saudar a todos mais uma vez, com a graça, com a paz do Senhor, e desejar um ótimo dia, um feliz dia, na presença, no amor do Senhor Jesus. Aqui mais uma vez, quem vos fala, o irmão Neto Rodrigues, o amigo, o irmão de todas as horas, e é um privilégio chegar até a sua casa, por meio deste meio de comunicação, aqui a nossa plataforma NRS Boas Novas 29, direto aqui do YouTube. Que você possa se inscrever no nosso canal, ativar o sininho que está aqui do lado, deixar o seu like, o seu joinha, o seu comentário, para que a cada dia mais nós possamos alcançar mais e mais vidas pelo poder do nome do Senhor. Hoje, já quero aqui de antemão ler a palavra do dia com você, a palavra de reflexão que se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 46. Convido você que está aí no conforto da sua casa, juntamente neste momento de isolamento social, que você possa pegar a sua Bíblia, que você juntamente conosco, que você possa refletir e aprender uma grande palavra da parte do Senhor para as nossas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor. Salmo de número 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Glorificado seja o nome do Senhor. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras que o Senhor tem feito. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até ao fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o seu refúgio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, queridos e amados irmãos, nós iremos aprender 3 grandes dádivas da parte do Senhor para a nossa vida, para uma conduta santa, uma conduta abençoada e uma vida de gozo, de paz, de espírito. Queridos e amados irmãos, nós vemos que o salmista de antemão, ele já deixa bem claro que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora de toda ou qualquer adversidade. Meu querido e amados irmãos, hoje nós se alegramos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem, pela sua poderosa e misericordiosa mão, tem nos regido, nos dado uma conduta santa, uma vida plena de graça no Senhor. Não importa as dificuldades que o mundo está oferecendo, não importa as condutas que o mundo tem a oferecer, mas nós sabemos que acima de tudo há um Deus que rege as nossas vidas, que conduz todo o nosso interior. Agora cabe a você crer, confiar, esperar neste Deus que é todo-poderoso. Queridos, hoje nós iremos ver 3 grandes dádivas da parte do Senhor. Primeiramente, a fé. Segundo, a oração. Terceiro, o temor a Deus. Por quê, irmãos? Porque primeiramente a fé. A palavra de Deus vai narrar que sem fé é impossível eu, você, a humanidade agradar ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo, a oração. A oração, ela não é só o momento que você chega diante de Deus, faz o seu clamor, o seu pedido. Mas a oração, ela vai muito mais além. Oração ela é relacionamento para com Deus. Quanto mais você busca
mas Deus ele entra na tua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. O terceiro, o temor a Deus. Queridos, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se nós, como pessoas, acatarmos o temor de Deus, a palavra, nós teremos uma conduta santa, abençoada para os dias atuais e principalmente para os dias vindouros, os dias que estão por vir. Glorificado seja o nome de Jesus. E no livro dos Salmos, a gente vê quão grande Deus impera. Nós vemos aqui como Deus agia com sua mão potente no passado, como Deus age hoje no nosso presente. E pela fé, nós vemos como Deus irá agir nos tempos que há de vir. Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, para nós aprendermos mais um pouco, nós já iremos ler aqui dentro do Salmo, e eu quero enfatizar o verso de número 1, quando Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Meus amados, para que nós possamos ter estas 3 dádivas da parte do Senhor, nós precisamos ter a fé trabalhada pela oração, regida pelo temor a Deus. Por quê? Porque, queridos, o refúgio, ele significa um lugar onde nós nos abrigamos, com momento de doação, quando nós buscamos a ouvir e quando nós se enquadramos dentro dos preceitos da palavra de Deus e nós se abrigamos nos braços do Pai. É por isso que o salmista ele deixa bem claro que Deus é o nosso refúgio. Glorificado seja o nome do Senhor. E isto, ele é regido pela nossa fé. Porque sem a fé, queridos, é impossível nós fazermos a vontade de Deus. Sem a fé, nós não conseguiremos alcançar o amor, a graça, a esperança que há na pessoa bendita de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. O segundo significa a fortaleza. A fortaleza, queridos, ela tem um significado de qualidade, um caráter que dentro de nós faz que a nossa vida ela seja um lugar de escape, um lugar de amparo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus queridos e amados, nós vemos como Deus também, ele é fortaleza nas nossas vidas. Glorificado seja o nome do Senhor. O terceiro é o socorro. É um grande privilégio, é uma grande dádiva do Senhor. Nós temos o seu amparo. O socorro, ele tem um significado de auxílio, de benefício, de assistência a alguém que se acha ou que está em uma situação de perigo, de abandono. E nós, meus queridos e amados irmãos, nós estamos passando por tudo isso. Nós já sabemos que aqui o salmista, pela palavra de Deus, ele vem confortando o nosso coração, porque ele a todo momento ele diz que Deus, ele é o teu refúgio, Deus, ele é a tua fortaleza e Deus é o teu socorro bem presente, não só na hora da adversidade, não só no momento em que nós passamos de caos, mas em todo momento em que você clamar, que você confiar na soberania, na proteção do Deus vivo. Queridos e amados irmãos, e aqui nós vemos que 3 grandes dádivas nós aprendemos da parte do Senhor: a fé, a oração. A oração, pela sua vez, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17, a palavra de Deus vai dizer: orai sem cessar, orai sem cessar. Porque a oração não é só o momento em que você tem de um pedido, de uma súplica, mas a oração ela vai muito mais além do que isso, meu querido, meu amado. A oração ela significa relacionamento para com Deus. Quanto mais você ora através da oração pela fé, mais Deus ele entra na tua vida e tem uma comunhão espiritual para com vós. Amém? O segundo e o terceiro ponto, nós já vemos aqui o temor. Interessante, queridos e amados irmãos, que o temor é o princípio de todas as coisas. O temor, quando se fala temor, muitas pessoas regem sobre a sua vida o medo, o pânico. Mas, queridos, não é nada disso. O temor a Deus significa a obediência
quando nós ouvimos a palavra de Deus e acatamos. Quando você acata a palavra de Deus, ouvindo, dando a devida posição, gerando dentro de si a obediência, você está temendo ao Senhor. E isto, Deus, ele se alegra muito, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele não quer sacrifício. Deus, ele quer de nós a obediência, o temor, a sabedoria de ouvir e acatar os conselhos de Deus. Se o nosso país, se o nosso mundo de hoje, a nossa nação, tivesse a sabedoria de acatar o temor, a palavra de Deus, o mundo não estaria no caos em que nós vivemos hoje. Infelizmente, meus irmãos, é a realidade. O mundo perece por não conhecer. Errais por não examinar as Escrituras. E segundo, não conhecer o poder de Deus. Queridos, lá em Mateus 22, 29, se nós formos olhar, grandes coisas o Senhor, ele assinala ao nosso coração. Porque se nós atentarmos à palavra de Deus, se nós atentarmos para a sabedoria do que Deus ele passa às nossas vidas, a nossa vida terá uma conduta nova, santa, reta, e uma vida debaixo da unção, debaixo da proteção, pela graça do Senhor. E aqui, irmãos, se nós tivermos mais uma vez a fé regida pela oração, trabalhada pelo temor a Deus, nós teremos do Senhor o refúgio, a fortaleza e o socorro bem presente na hora da adversidade. Não só também na hora da adversidade, mas em toda ou qualquer circunstância que você passar e que você levantar os seus olhos para o alto e clamar ao Senhor. A palavra do Senhor também vai dizer que ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se transportem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, a morada, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus está regendo o seu povo, meu irmão. Deus está no meio da sua igreja, a sua eleita, a sua escolhida, a sua amada. Que nós possamos dar o devido valor, o que Deus ele tem dado às nossas vidas. Porque Deus ele é presente. Deus ele nunca é ausente. Mas nós, pela nossa ignorância, pela nossa vaidade, muitas vezes nós colocamos um abismo, uma parede entre nós e o amor de Deus. Querido e amados irmãos, é muito lindo quando nós se deleitamos na palavra do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, ele gera uma conduta, uma vida reta, temente, íntegra, uma vida que dá a conduta para que a cada dia nós possamos estar limpos, purificados pela graça do Senhor, coisa que o mundo ele não tem a possibilidade de te oferecer. A droga, a bebida, o álcool, o espírito de altivez, a ganância, isto tudo, meu amado, só leva o ser vivente à destruição, à ruína, o pecado. Isto aos olhos de Deus não é agradável. Isto aos olhos de Deus, irmãos, é triste, porque Deus ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar os que se haviam perdidos, os que se haviam ali aniquilados pela destruição. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele leva sobre si toda a nossa mácula de culpa, todo o nosso pecado, todo o nosso erro, e nos dar uma conduta a partir dali de uma vida de restauração, a partir do momento em que eu e você se comprometemos com o Evangelho de Cristo. Queridos e amados irmãos, nós vemos também que aqui o salmista ele vai deixando bem claro que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, porque grandes desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Nós vemos, irmãos, que aqui, quando se fala na palavra gentil, ela tem um significado de povos, nações. A questão também dos reinos, ela significa países, estados, governantes e monarquias. Tudo isso é dissipado quando a voz de Deus ecoa. Nada prevalece quando a voz do Senhor, ela fala, quando ela autoriza. E é por isso, irmãos, que não é mediante as dificuldades, o caos que está aí,
que você vai perder a sua comunhão para com o Senhor. Não é porque estar aí a assolação, a desgraça, o crime, que você vai perder a sua fé no Senhor. Quando você faz isso, você está abrindo um espaço, uma lacuna, para que o inimigo das nossas almas ganhe espaço, ganhe terreno. Isto não é bom, isto não é bom para as nossas vidas. Mas o bom é que nós, pelas essas 3 grandes dádivas, é que nós venhamos ter a fé a cada dia mais forte. A fé, aquela fé que agrada ao Senhor, intermédio da nossa adoração, intermédio da nossa vida entregue no altar do Senhor. O segundo, a oração, a dedicação de buscar através do jejum, da obediência, se prostrando ao Senhor, clamando a autoridade, a dádiva divina do Senhor. E o terceiro, principal, o maior dos maiores, a soberania que nós damos ao Senhor através da obediência à palavra. Quando nós obedecemos, meu querido, Deus, Ele nos dá uma conduta de nós sermos sábios, pessoas capacitadas pelo poder e pela graça do Criador. Queridos e amados irmãos, para nós concluirmos a palavra do dia de hoje, se nós formos se estender, a palavra de Deus, ela é muito imensa, a gente não consegue contar o seu fim, porque quanto mais a gente fala, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos dá a conduta de termos intelecto, palavras abençoadas da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Isaías, capítulo de número 43, verso de número 25, a palavra do Senhor ela vai nos falar, enfatizar isto quando nós estamos engajados dentro dos 3 aspectos que a palavra de Deus vai falar: o refúgio, a fortaleza e o socorro, pela fé, a oração e o temor a Deus. Olha o que a palavra de Deus vai falar para o meu e para o teu coração. Amém, meu querido? Olha o que a palavra de Deus diz. O próprio Deus diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Veja que coisa linda, meu irmão. Quando você se converte, quando você busca o Senhor, entregando a tua vida, apagando, deixando tudo aquilo para trás que não presta, tudo aquilo que é devasso, a própria palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo de número 43, verso de número 25, o próprio Deus ele vai dizer: eu mesmo sou Deus que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Nós vemos também uma grande palavra da parte do Senhor aqui dentro do contexto em que nós estamos falando, no livro de Miqueias, no capítulo de número 7, no verso 18 e 19. Se você tiver um tempo que você possa abrir a palavra no livro de Miqueias, que você também possa ler, e lá nós iremos ver a conduta, e aqui em breves palavras eu já irei enfatizar, e aqui nós tiraremos o esclarecimento, porque nós vemos, irmãos, lá no livro de Miqueias, capítulo número 7, nós vemos, e aqui temos a sabedoria do caráter da misericórdia de Deus, que mesmo no tempo da lei não se mostrava um Deus cruel, um Deus carrasco, que muita gente aí no mundo tem falado, tem dito nos dias atuais. Louvado seja o nome do Senhor. E tais pessoas pensam e não conhecem o grande amor de Deus. Quando se trata de perdão, meu amado, Ele não pensa 2 vezes e lança todas as nossas iniquidades no mar do esquecimento. Queridos, só Deus, nesses últimos dias que antecedem a vinda do Senhor, só Deus pode mudar a situação. Só Deus pode mudar a nossa conduta. Só Deus pode dissipar todo mal, todo vírus, toda doença, todo pecado. Só Deus, Ele pode dissipar toda guerra. Mas para que isto aconteça, para que a ira de Deus não se volte contra nós, nós precisamos trabalhar dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no nosso trabalho, nas nossas faculdades, nas nossas vidas
a fé, a oração e o temor a Deus. Porque sem isso, nós não teremos da parte do Senhor o refúgio, a fortaleza e o socorro bem presente na hora das adversidades. Se você tiver a sabedoria de trabalhar o princípio das coisas, o temor, Deus, Ele irá reger sobre a tua vida o refúgio, a fortaleza e o socorro bem presente. Porque o Senhor em que nós servimos, Ele é o Deus dos exércitos, é o Deus que está conosco, o mesmo Deus que regeu Abraão, os profetas, e assim, com sua mão potente, rege hoje, conduz as nossas vidas neste plano terreno. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele, acima de tudo, Ele faz cessar os maus, as guerras, os laços, tudo aquilo em que o inimigo das nossas almas tem preparado para que a igreja de Cristo ela pereça. Que Deus, mais uma vez, pela sua palavra, que Ele possa abrir a mente do teu entendimento, que Deus Ele possa abrir o teu coração, para que esta palavra ela seja adentrada na tua vida e que você possa tomar posse da palavra do Senhor. Porque Deus, pela fé, pela oração e pelo temor, Ele é refúgio, é fortaleza e é socorro. Que você possa receber esta palavra, que não é minha, mas da parte do Senhor, para que você tenha dias abençoados, dias felizes, e que o amor de Cristo, nosso Pai, a graça, a comunhão, a consolação do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas. Aqui, mais uma vez, já o meu abraço a todos, e que Deus, neste final de semana abençoado, hoje sábado, que Deus em Cristo nos abençoe. Compartilhe esta mensagem, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário, e aqui mais uma vez eu deixo meu abraço a todos.